Olá, olá, Brasil, boa tarde. Muito bem, o nosso amigo Guga Noblar já saiu mais cedo, vai produzir o seu programa, exibido aqui todo fim de semana na Rede Meio. A gente segue aqui com o nosso timaço e com manchete. Tem manchete da Socorro, manchete da Socorro, eu vou daqui. O nosso exibidor deu um probleminha, mas eu vou daqui. A manchete da Socorro é o seguinte, localizada a manchete da Socorro, Irlanda, Espanha e Noruega reconhecem o Estado da Palestina e a União Europeia discute sanções a Israel. Explica pra gente, Socorro. É a primeira vez que acontece. Bem, primeiro vamos falar desse reconhecimento. Como foi anunciado pelos 3 países na semana passada, a gente falou aqui no Agora e hoje aconteceu de fato. Espanha, Noruega e Irlanda reconheceram oficialmente o Estado da Palestina. A Palestina, o Estado soberano, o Estado independente. Para os líderes dos 3 países, essa é a única solução para que a paz seja alcançada na região. E eles esperam que esse reconhecimento seja seguido por outros países. Agora são 145 dos 193 países membros da ONU que reconhecem o Estado da Palestina. A gente vê aí as imagens da bandeira da Palestina hasteada em frente ao parlamento irlandês em Dublin. O governo irlandês, que inclusive anunciou hoje que agora vai apontar um embaixador da Irlanda para a Palestina e que a sede da embaixada irlandesa será em Ramallah, que é a sede da autoridade palestina. A Espanha diz, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, diz que a crueldade da guerra justifica cada vez mais esse reconhecimento do Estado da Palestina. Bem, para Israel, esse reconhecimento é um presente para o Hamas, é um prêmio, é uma gratificação para o Hamas pelo terrorismo do grupo. Essa é a posição de Israel, que condena sob todas as formas esse reconhecimento. Bem, e ontem, Ananias, houve, como você falou aí na manchete, houve uma reunião dos ministros das relações exteriores dos países que compõem a União Europeia. E pela primeira vez, os ministros discutiram impor sanções a Israel, porque Israel não cumpre as ordens do Tribunal Internacional. E entre as ordens é evitar parar, na verdade, essa ofensiva em Rafah e abrir todas as passagens para a entrada de ajuda humanitária. Então, eles discutiram sanções, discutiram inclusive sanções a funcionários do governo de Israel que, segundo eles, incitam a violência contra palestinos na Cisjordânia. Todos são a favor das sanções? Não, mas eles concordaram o que chamaram de graves preocupações, vão levar essas graves preocupações a Israel, vão conversar com o governo de Israel, vão abordar essas graves preocupações que eles chamaram. E ainda sobre o assunto, enquanto esses 3 países europeus, 2 membros da União Europeia reconheceram o Estado da Palestina hoje, a França, hoje no parlamento francês, estava discutindo a mesma coisa. Os deputados do parlamento francês estavam discutindo hoje a reconhecer o Estado da Palestina. E um membro da direita, não, da esquerda da França, é o deputado Sébastien Delegou, ele exibiu a bandeira da Palestina, o que é proibido na casa, é contra as regras da casa. Então, esse deputado foi suspenso por isso, ele vai ficar 2 semanas suspenso e ele também tem ajuda parlamentar reduzida. Ananias. Tá aí, professor Vila, histórico, este reconhecimento do Estado palestino, de que forma isso deve contribuir ou pode contribuir para que a gente tenha paz na região? Olha, Ananias, a cada dia aumenta o isolamento diplomático de Israel, né? Esse é o primeiro ponto. Houve uma fusão péssima para Israel entre Estado de Israel e a figura política de Netanyahu. Isso é um horror, né? Netanyahu continua descumprindo qualquer deliberação internacional, como, por exemplo, do Tribunal de Haia, vai continuar na situação na faixa de Gaza, porque, aí como comentamos já outra vez, aquilo está vinculado ao seu destino político, não ao destino político do Estado de Israel. Ou seja, ele sabe que o cessar-fogo ou
o término do conflito, uma coisa ou outra, seria melhor, claro, o término do conflito, mas é um pouco difícil, cessar-fogo poderia ser viável, aí depende das partes, levaria à convocação em Israel de novas eleições. E em novas eleições, ele sabe que perderá a maioria. Perdendo a maioria, os processos que estão contra ele correndo na Justiça de Israel vão seguir, e a tendência é, porque dizem que as provas são robustas, ele ser condenado. Então, veja a situação complicada que está o Estado de Israel nesse momento. A Europa está tomando a posição, boa parte dos países europeus já tomaram essa posição do reconhecimento da Palestina, como vários países, inclusive o Brasil. Agora, a questão que se coloca é que a solução viável seria os dois estados, o mais racional. Mas a discussão que se tem é se essa viabilidade é possível no atual momento. Por quê? Veja como é complexa, eu vou só pegar um ponto. Nem os palestinos têm unidade. Por exemplo, você tem dois governos palestinos, o legal, o legítimo, que está na Cisjordânia, e o ilegítimo, que está na faixa de Gaza, que é o grupo terrorista Hamas. Então, como você pode falar em dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, que inclui a Cisjordânia e a faixa de Gaza, quando nem os palestinos estão unidos? E esse fenômeno recente é de cerca de uma década. Portanto, é uma situação muito complicada, muito difícil. A entrada, por exemplo, do Egito nas discussões seria fundamental, que poderia colaborar para encontrar uma solução. Os outros países próximos, Jordânia, pouco conta, Líbano, tem problemas internos, a Síria nem se fala, para falar dos países vizinhos a Israel, sem pensar os mais próximos também, como o Iraque, muito menos o Irã. O Egito jogaria um papel fundamental, mas a liderança do Egito na região não é como foi no passado, por exemplo, a liderança de Nasser, né? Na época do nacionalismo árabe laico. Então, nada indica que a curto prazo encontraremos uma solução e vamos ter a conviver, infelizmente, assistir a essas tragédias, como é do ataque ao campo de refugiados, que é um negócio assim inaceitável, né? É inacreditável. Olha, e a União Europeia discute sanções a Israel. Depois, é uma resposta à altura? Não, eu não acredito no efeito prático desse reconhecimento. Basta dizer que mais de uma centena de países já reconhece Israel, a Palestina, perdão. O Brasil é um deles, desde 2010, a maioria dos países da América Latina. O problema é que nem a ONU reconhece a Palestina como um país com participação plena no organismo. Sempre que isso é tentado, os Estados Unidos, que têm poder de veto, vão lá e vetam. A Israel vai e aplaude. Agora, estava mais perto da Palestina conseguir se tornar uma nação, como preconizou a ONU lá em 1967, inclusive incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Só que, não sei se o professor concorda comigo, quando a população trocou o comando da autoridade palestina, que é moderada, pelo Hamas, que é um grupo terrorista, isso ficou mais distante. Professor? Exato. E a questão é muito complicada, Ari e amigos, porque quando houve a partilha, em 1947, 1948, a Jordânia, por exemplo, ocupou um espaço que seria do futuro, à época, Estado da Palestina, assim como o Egito, né? Então, é uma coisa, há contradições dos palestinos na Jordânia, vide a tragédia em 1970, o chamado Setembro Negro. O problema dos palestinos no Líbano, e houve a invasão de Israel em 1982, né? E toda aquela tragédia. Portanto, é um nó que precisa ser resolvido, mas não vou chamar árabes, que não árabes participam disso, como o caso do Irã, que é persa e não é árabe. Sim. Então, é muito difícil a curto prazo se encontrar uma solução. Agora, tem de parar, tem de ter o cessar-fogo. E aí, a solução é ou as forças democráticas dentro de Israel. Vai chegar um momento que esse isolamento diplomático israelense vai ter uma fatura que vai ser cobrada internamente contra Netanyahu. É uma outra possibilidade para ao menos chegarmos a um cessar-fogo. E a Socorro traz agora clima extremo. Tem tempestade, tem tufão. Você me escuta? Pois não, Socorro.
Não, é só para rapidinho, a gente viu as imagens aí do ataque do último domingo, do incêndio em um campo de refugiados em Rafah. Israel anunciou agora há pouco que provavelmente isso aí foi uma explosão secundária. O que teria acontecido é que um armazém em que o Hamas guarda munições teria explodido. E por isso o incêndio no campo de refugiados. Ananias. Tá ok. Olha, clima extremo, calor, tufão e tempestade, socorro. Estão preparados para o que vem aqui? Que eu vou falar, porque é impressionante. Imagina, Ananias, essa onda de calor do Paquistão, numa província, o termômetro chegou a 52 graus Celsius. Meu Deus, 52 na província de Sindh, que é a terceira maior, que tem uma população aí por volta de 50 milhões de habitantes. E o Instituto de Meteorologia do Paquistão já disse que essa é a primeira de 3 ondas de calor em um mês. Então, ainda tem mais 2 no mês de junho. 3 ondas. E o que a gente vê aí? Gelo é um dos produtos mais procurados hoje na província. E é dificuldade, é difícil para comprar, difícil para produzir. Os donos de fábrica de gelo dizem que está difícil para produzir, porque eles têm apenas 12 horas de energia por dia, toda a província. São 12 horas sem energia para evitar um apagão total. Quem compra, é engraçado que eles chamam até de mercado negro do gelo, porque além de ser difícil, e para muita gente que não tem dinheiro, não tem condições de comprar ar-condicionado nem ventilador, o gelo é a coisa mais fácil, porque refresca rapidamente. Você está ali no meio da rua, compra o gelo, toma um suco, toma o próprio gelo. Eles dizem que tem esse mercado negro do gelo e que o preço subiu bastante. Lá eles vendem por quilo, o quilo do gelo. A gente vê também que as escolas do Paquistão fecharam esta semana. Uma grande parte, não só dessa província, mas são várias províncias que fecharam as escolas por causa do calor. E eu não entendo como é que os alunos têm essa farda ainda, que tem até gravata. Fecharam. Outras escolas foram mais além, Ananias. Elas simplesmente anteciparam as férias, que só aconteceriam no próximo mês, só chegariam no próximo mês. As escolas dizem que essa onda de calor põe em risco a saúde dos alunos e também é muito difícil se concentrar com tanto calor. E a gente tem imagens aí de gente que tem que trabalhar ao ar livre, sob o sol, com forno. Isso aí são trabalhadores que trabalham numa fábrica de tijolos. Olha que absurdo, 52 graus no sol e ainda fazendo tijolo aí na boca do forno, como a gente chama. Esse senhor que deu entrevista para a agência de notícias AFP, ele disse que não pode parar, precisa trabalhar, porque precisa do salário. Se não trabalhar, não recebe dinheiro, porque tem que alimentar a família. Mas ele falou que o que eles estão fazendo, eles trabalham 15 minutos, descansam meia hora. Então, são 15 minutos trabalhando, meia hora descansando. E o governo de Sindh diz que já montou aí 1.000 acampamentos, onde eles oferecem sombra para reduzir o risco de insolação, água e até glicose. O governo do Paquistão também, que já anunciou que está preocupado até com a sobrevivência do gado, já que essas frentes quentes estão cada vez mais frequentes. O Paquistão que é bastante vulnerável. Os cientistas já disseram que esses extremos que têm acontecido com muita frequência no Paquistão são por causa das alterações climáticas. E aí a gente lembra que no mês passado, que aqui no Agora a gente mostrou, que o Paquistão recebeu uma chuva acima da média, foi muita chuva. E só no Paquistão morreram 144 pessoas. Lembrando que o Paquistão é responsável por menos de 1% das emissões globais de gases com efeito estufa. Esse calor no Sudeste, que a gente já mostrou no Agora, no Sudeste Asiático, já atingiu também países Tailândia, Filipinas e atingiu Bangladesh, que ontem, junto com a Índia, foi atingido por ciclone. Foi um ciclone, a gente vê aí essas imagens, um ciclone que matou mais de 40 pessoas nos 2 países, foram ventos em Bangladesh de mais de 110 km por hora. O governo disse que o ciclone destruiu 35 mil casas, que danificou mais de 110 mil, e os cientistas estão impressionados com a rapidez que esse ciclone se formou, porque geralmente demora mais tempo para se formar, e a longa duração. Esse ciclone começou a se formar, atingiu o Bangladesh no último domingo, então foi um ciclone de uma longa duração.
A gente já falou também aqui do México, que enfrentou uma onda de calor na semana passada, que mais de 100 animais morreram, entre esses animais, macacos e papagaios. Aqui na Europa, hoje na Finlândia, um dos países mais frios, hoje a Finlândia, em plena primavera, está registrando aí mais de 27 graus em plena Finlândia. E Papua Nova Guiné, que a gente falou ontem, Ananias, a ONU diz que é improvável que haja sobreviventes, então são aí cerca de 2.000 pessoas mortas que foram soterradas nesse deslizamento de terra que aconteceu na última sexta-feira, e há um sério risco de um novo deslizamento acontecer a qualquer momento. E para terminar essa tragédia do clima, Estados Unidos, no final de semana, 20 mortos em tornados. Foram 25 tornados que atingiram 5 estados americanos. Ananias. Olha, parece cena de filme de fim do mundo. Filme de Mad Max. E ainda tem os negacionistas, viu? Sobre a Indonésia, bem-vindos a Teresina. Olha, a Poliana se identificou ali. Paquistão. Paquistaneses, bem-vindos a Teresina. A Poliana se identificou ali, a Poliana. Não, E assim, vamos pensar que aqui em Teresina, vou falar o caso específico desses 3 últimos dias, no sábado a gente teve um dia muito quente, no domingo já amanheceu nublado com muita chuva no final da tarde, e na segunda-feira não tinha uma nuvem no céu. Então a gente vai ter cada vez mais esses episódios de uma hora está muito quente, uma hora está muito frio, e aí a Socorro está trazendo imagens em escalas assim que a gente não nem imagina aqui na nossa capital. Aqui a nossa média de temperatura no BR-Obró chega aos 40 graus, 42, até 45 graus de sensação térmica. A Socorro Sampaio está falando de 52 graus no termômetro. Imagina como é que não está a sensação térmica daquele senhor que estava ali trabalhando na boca de um forno. Ali a temperatura devia estar uns 80 graus de sensação térmica, eu imagino aqui na minha cabecinha. Mas realmente... E ela vai bater na porta de todo mundo. A mudança climática, a crise climática, ela não tem essa de só o rico, só o pobre, não. Vai bater na porta de todo mundo vai enfrentar os efeitos. Agora, alguns vão ter essa capacidade de adaptação. Aí sim, as nações mais ricas, quem tem mais dinheiro vai conseguir ter um ar-condicionado, por exemplo, no calor, vai conseguir ter uma coberta na época do frio. Se a casa for invadida pela enchente, vai ter a oportunidade de se mudar. E a população mais pobre, a população carente, que tudo que às vezes tem é um barraco, que tem uma cama, um fogão para sobreviver. Então, é nessas pessoas em que os governos devem estar preocupados para garantir assistência. A Socorro nos relatou aí algumas ações, a gente viu, inclusive, nas imagens, o turno de trabalho reduzido, trabalha 15 minutos e descansa 30. Já é uma adaptação. O que é preciso. A distribuição de água, de glicose, eu vi ali, acho que era um caldo de cana. Pela cor, era um caldo de cana. Distribuição, ou seja, o povo e os governos precisando se adaptar, professor, a essa nova realidade. Quando é que a gente vai passar a discutir isso de forma mais séria aqui no Brasil? Porque é preciso, por exemplo, Teresina, não é possível que não se tenha uma discussão sobre essa convivência. A gente tem órgãos como o DENOX, que é um departamento de obras contra a seca. Não dá mais para ser contra a seca, você tem que conviver com a seca. Convivência com essa situação. Quando é que a gente vai ver os nossos políticos abrindo os olhos para isso, professor? Bem, rapidamente, Ananias, eu conheço bem a história do DENOX e fui pesquisar em Fortaleza, no arquivo. O DENOX começou como inspetoria de obras contra as secas, lá em 1909, governo Nilo Peçanha, aí virou inspetoria federal no governo Epitácio Pessoa e no governo Dutra DENOX. Bem, a questão toda é muito complicada. Veja, quando nós falamos de praias, de privatização das praias, o problema é que isso pode trazer relacionado com essas terríveis mudanças climáticas. E veja que não é uma invenção, né? Não é fake news. O que está ocorrendo no Paquistão, que a Socorro apresentou, né? Eu fico imaginando aquele gelo, a qualidade da água, né? A limpeza na hora da venda do gelo também. Ele pega no dinheiro, pega no gelo, corta um pedaço de 1 quilo de gelo e a vida segue. Eu fico vendo o Bangladesh, que era um antigo Paquistão Oriental, né? Como é que está a situação. E lembrar que no caso do Paquistão, sem falar dos outros exemplos, o
Paquistão tem bomba atômica, a chamada bomba islâmica. Como é que é possível conviver uma situação de tamanha pobreza, olha as contradições, com um país que chegou à sofisticação científica de ter bomba atômica? É terrível. Agora, temos de conviver com isso, conviver no sentido de construir formas para resistir, diminuir o aquecimento global, claro, e construir formas de políticas públicas, no caso nosso aqui do Brasil, e tem que discutir, né? As eleições municipais estão aí, vamos ver se os candidatos a prefeito levam isso seriamente, especialmente nas áreas mais propensas, todo mundo é propenso a mudança climática, mas em algumas regiões é muito mais sério, né? Vamos lá, vamos avançar, porque tem a manchete da Socorro 2, a manchete do Papa Francisco, que pede desculpa. Na tela, vai lá, Ari. Papa Francisco pede desculpas após comentário homofóbico. Nos seminários já tem muita viadagem. É isso mesmo, Socorro. Eu vi isso. E o Papa fez a meia-culpa, o Papa Francisco pediu desculpas. Então, quando que isso aconteceu? Foi na semana passada, o Papa, em uma reunião privada com os bispos, portas fechadas, mas o conteúdo vazou, porque vazou e os jornais publicaram. A informação começou em um tabloide italiano, e que o Papa pediu aos bispos que não aceitassem homens abertamente gays nos seminários, porque já existe muita, que o Ari leu aí, eu acho essa palavra tão ruim para falar, né? Muito gay na Igreja Católica, nas igrejas. Então pediu que não. Vazou, foi publicado nesse tabloide, depois outros jornais publicaram também na Itália. Hoje o Vaticano pediu desculpas. O Papa disse que nunca teve a intenção de ofender ou de se expressar em termos homofóbicos e pediu desculpa a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida, porque até os bispos, Ananias, na hora, se surpreenderam, ficaram chocados com o termo vulgar que o Papa Francisco usou. Eu lembro da entrevista do Papa, uma TV brasileira, um voo, inclusive, ele se mostrou tão progressista, tão aberto, E aí agora aparece com essa frase que a Socorro não quer nem repetir, porque é feia mesmo, estranho, vir do Papa. É preconceituosa, é homofóbica. Foi que houve, Ari? Olha, é uma frase homofóbica, embora verdadeira. O Santo Padre sabe do que está falando, mas foi formulada de maneira equivocada, né? Agora, esse pecado aí, ele não vai ter que se desculpar junto a Deus, não, porque ele não mentiu. Obrigado, Socorro Sampaio, ao vivo de Viena, na Áustria. Até amanhã. Ari. Boa tarde, Brasil. Até amanhã. Obrigado, professor Marco Antônio Villa. Até a próxima. Até a próxima. Até amanhã. Muito bem, olha, assim a gente conclui o Agora Brasil. A Rede Meio Norte agora transmite na sua cidade a sua programação local. Por aqui a gente avança com o Agora